Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação do Canal do Boi, também pela TV Imaculada Conceição. A partir de agora estamos começando mais uma edição do Agricultura BR. Fabiano Reis, titular aqui do programa, está em viagem, está participando de um importante evento voltado para a cotonicultura, que está sendo realizado no estado de Goiás, e me deu o privilégio de estar com vocês até amanhã, trazendo as informações do que é destaque aqui na agricultura de todo o país e também do que é destaque lá fora. Nessa edição do programa a gente vai trazer tudo o que está movimentando o mercado nesta quarta-feira, todas as informações sobre cotações de mercado, de milho, de soja e também movimentações importantes no mercado financeiro, dólar aí lá nas alturas. A Bolsa, como é que está? Está operando em baixa? Está operando em alta? Ontem teve um leve recuo, mas daqui a pouco nós vamos saber como é que já está operando o mercado nesta quarta-feira e também todos os destaques, tudo que merece ser salientado para você que está acompanhando a nossa programação aqui nesta tarde de quarta-feira. Bom, eu já começo trazendo informações para você de que o fim da vacinação da aftosa no chamado Bloco 5 está marcado para acontecer em 2021. O governo do estado do Paraná levou ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a solicitação de antecipar o fim da vacinação no Paraná de forma isolada, ou seja, sem os outros estados do bloco. O evento que foi realizado em Castro discutiu este assunto e você confere agora aqui na nossa programação. Em evento recente realizado em Castro, o secretário da Agricultura do estado do Paraná, Norberto Ortigara, falou sobre os motivos que levaram o estado a solicitar junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a antecipação do status de febre aftosa sem vacinação, de forma isolada do Grupo 5. Nós temos 3 grandes motivações para parar de vacinar o nosso rebanho. Primeiro, parar de gastar dinheiro numa doença que não existe mais. Casos clínicos, casos subclínicos, um único vínculo epidemiológico 2005 e 2006, a não evidência dos vírus circulando no nosso meio. E, portanto, um custo a menos para os agricultores. Segundo, destravar o mercado de comida, especialmente de proteínas, do Paraná. O Paraná se tornou o grande produtor na soma das carnes e tem perspectivas de crescer, de atrair mais investimentos. A gente não quer o mal de ninguém, a gente quer deixar aflorar, florescer essa capacidade de crescer. E terceiro nesse momento, parece egoísmo, mas não é, nem bairrismo, é apartar o Paraná de um conjunto de mais 24 estados, porque uma reintrodução que pode ser normal lá no longínquo Amapá ou na longínqua Roraima derruba o status sanitário paranaense. Da mesma forma, apartar o Paraná de um conjunto de 14 estados livres de peste suína clássica. Nós estamos com focos ativos no Ceará e no Piauí e o ingresso eventual na Bahia, no Tocantins, derruba o status dessa grande produção paranaense. Segundo o secretário, a medida não deve impactar o mercado de forma negativa, porque o volume de animais trazidos de outros estados é muito pequeno. O Paraná traz de fora cerca de 1,08% do seu rebanho e exporta 0,4%, 0,5%. O ingresso não é tão significativo, a gente reconhece algum estresse com os criadores, que não poderão ingressar com bois magros, bezerro ou garrote, vão poder ingressar com couro, com salga, sem salga, com carne, com boi gordo para abate. Então nós temos essa clareza quanto a um eventual estresse. Óbvio que gostaríamos que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estivessem na mesma toada, mas a própria Rondônia e Acre mostraram receios da sua incapacidade, não receio da doença, receio da sua incapacidade de conviver sem a muleta da vacina e ampliando a sua vigilância. Nós estamos em tratativa com os curtumes e com os frigoríficos locais para uma eventual ajuda, compensação nesse primeiro instante, assim como estamos desafiando a nossa pecuária bovina de corte paranaense a gerar pelo menos 1,5 milhão, 1,6 milhão de bezerros a mais por ano, com o melhoramento de todos os índices zootécnicos. Natalidade, mortalidade, primeiro parto, intervalo de parto, idade média de desfruto, enfim, tudo concorre para produzirmos. Paraná nunca será um grande produtor de carne bovina. Nós somos medianos.
A nossa diferença é que nós produzimos uma carne de qualidade, com as boas organizações de alguns frigoríficos e das cooperativas de frigoríficos hoje em dia, que produzem essa diferença, pagam o preço, pagam melhor, recompensam o agricultor e tem um produto de ótima aceitação. Sim, na tua pergunta original, algum estresse vai ter. Mas é em nome do avanço. Eu não posso sacrificar diversas cadeias ou 99% dos produtores rurais paranaenses, porque nós temos, eventualmente, algumas pessoas que concordam com a estratégia, mas estão insatisfeitos com o time que ela será implementada. Tudo está arquitetado para que daqui a 30 e poucos dias tenhamos a declaração como área livre sem o uso da vacina. O Paraguai é o quarto maior player do mercado de soja quando se fala nas exportações. É um país que tem aquela situação de produção, de oferta e demanda muito ajustado com aquilo que exporta e aquilo que consome internamente. E tem mantido uma produção entre 9 milhões e 10 milhões de toneladas nas últimas campanhas. Vamos ver como é que o Paraguai tem se movimentado, principalmente nos últimos números do Departamento de Agricultura americano. Você vê que a safra 17-18, os paraguaios produziram 10 milhões e 300 mil toneladas. A 18-19 deve fechar com 9 milhões de toneladas na visão dos norte-americanos. O Paraguai foi estimado em julho e agora em agosto com uma produção de soja na safra 2019-2020 de 10 milhões e 200 mil toneladas. Quando falamos da produção de soja de mercado, sabemos que alguns países são bastante importantes. Na América do Sul, você tem ali aquela região formada principalmente por Brasil, Argentina e Paraguai. E nessa ordem de importância, sabendo, é claro, que o Brasil ele detém muita da exportação mundial. Para se ter uma ideia, a Argentina, que é o terceiro maior exportador de soja do mundo, ela está conseguindo embarcar cerca de um pouco mais de 10% daquilo que o Brasil exporta. Então, só para se ter uma ideia do tamanho da relevância desses países. Vamos ver agora como é que está o Paraguai. O Paraguai é o quarto maior exportador do mundo. Você tem aqui a safra 17-18, quando os paraguaios eles embarcaram 6 milhões e 30 mil toneladas. Eles superaram a Argentina na safra 17-18. Na 18-19, essa exportação caiu para 5 milhões e 600 mil toneladas, até por conta da volta dos argentinos. Em julho e agosto, a exportação do Paraguai já vai sendo estimada em 6 milhões e 200 mil toneladas. 6 milhões e 200 mil toneladas para uma produção de 10 milhões e 200 mil não é nada mal, até porque o Paraguai também tem as suas indústrias, suas esmagadoras, que processam soja. Portanto, o Paraguai tem um movimento muito justo de oferta e demanda da oleaginosa. Por último, trago aqui outros destaques em relação ao que vem acontecendo com a soja lá no Paraguai. Veja na tela comigo aqui que nós temos processamento paraguaio, e é aquilo que eu estava dizendo. Olha só, campanha 17-18 processou 3 milhões 940 mil toneladas. Na 18-19 deve processar 3 milhões 980 mil toneladas. Em julho e agosto foi estimado com 4 milhões e 30 mil toneladas de processamento de soja. Olha só, esse número é bem interessante, né? Reforça aquilo que eu digo, né? Pegando como exemplo a campanha 19-20, os paraguaios produzem 10 milhões e 200 mil toneladas, exportam 6 milhões e 200 mil e consomem internamente por processamento 4 milhões e 30 mil toneladas. Fechou. É exatamente aquilo que oferta, é aquilo que produz, aliás, é aquilo que consegue usar para exportação e também para o consumo interno. Fica ali com um ligeiro estoque de passagem entre uma safra e outra, mostrando esse bom desempenho dos paraguaios na produção e na exportação de soja. Se há algo que podemos falar no mundo, quando o assunto é soja, é a importância da China para essa produção. Ora,
É importante lembrar que a maior parte da soja no mundo, e aí podemos destacar aí que a soja que é exportada no mundo todo, ela fica ali na casa de 150 milhões de toneladas. Mais da metade vai para os chineses. Então, esse é um número bastante expressivo. Um outro dado também que precisamos ressaltar é que entre a safra 17-18 e a 18-19, o mundo muda. Muda por conta do conflito comercial entre Estados Unidos e China. O mundo que eu estou falando é esse mundo da soja. Ele muda muito. Olha só, ele muda por conta do conflito comercial, ele muda também por conta da peste suína africana, mas você vai ver números agora no Agricultura BR que mostram esse cenário. Os dados que eu trago são do Departamento de Agricultura norte-americano e você vai ver como o consumo e a importação eram bem elevados na 17-18 na China e por conta desses dois motivos que destaquei, reduzem. Mas há mais coisa nessa história. Veja só na tela comigo que nós temos uma campanha 17-18 com os chineses importando 94 milhões e 100 mil toneladas. Na safra 18-19, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, serão 83 milhões de toneladas. Na 19-20 há uma recuperação e os Estados Unidos, em julho, diziam que os chineses iriam importar 87 milhões de toneladas. Agora, em agosto, acreditam que será 85 milhões de toneladas. De qualquer maneira, mostra um alinhamento com a safra atual ou, pelo menos, alguma recuperação. Essa importação menor, ela pode representar algumas coisas, como, por exemplo, um estoque mais elevado? Talvez, mas não é o caso. Pode representar que houve ali alguma situação de peste suína africana mais intensa? Representa que houve, mas não é tanto assim. Os chineses, entre a campanha 17-18 e a campanha atual, ou a 19-20, que vai vir agora, os chineses sobem de 15 milhões e 200 mil toneladas de produção para 17 milhões de toneladas. Parece pouco, mas a verdade é que os chineses também têm investido na sua própria produção da oleaginosa e tem administrado melhor também a questão dos seus estoques. Mas uma coisa é clara, eles vão continuar comprando e comprando muito. Eu mostrei a importação e agora vou mostrar um pouco do consumo interno chinês na visão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Olha só, na campanha 17-18, o consumo interno de soja estava em 106 milhões e 300 mil toneladas. Na 18-19, a estimativa é de 102 milhões e 100 mil toneladas. Em julho, o departamento estimava para a campanha 19-20 103 milhões e 700 mil toneladas de soja. Já agora, em agosto, a estimativa cai para 102 milhões e 700 mil toneladas, ficando em linha com a safra 18-19. Há muitas dúvidas em relação aos efeitos dessa peste suína africana, mas o que se sabe é que há projetos, há planejamentos já em vigor, que já começaram a ser trabalhados para mudar todo o modelo de produção de suínos na China. E isso deve fortalecer o setor, essa cadeia produtiva de carnes, mas deve fortalecer também a importação de produtos, como soja e milho. Bom, o índice Bovespa, principal indicador da Bolsa Brasileira, abriu hoje, a quarta-feira, no mesmo patamar aí das bolsas internacionais, acompanhando o movimento de queda, mas agora há pouco nós tivemos uma notícia de que o sinal avançou, né? A Bolsa avançou 0,51%, uma boa notícia, e o dólar, que também começou lá nas alturas, que está desde o começo da semana lá nas alturas, depois que o Banco Central anunciou que vai intervir também, deu uma leve recuada de 0,25% e agora há pouco operava em R$ 4,14. Mas nós vamos até São Paulo agora, vamos conversar com a jornalista Sara Kirchhoff, que vai trazer para a gente toda a movimentação do que é destaque nesta quarta-feira no mercado financeiro. Boa tarde, Sara, seja bem-vinda por aqui. Ainda está esse cenário de instabilidade, o que já dá para você adiantar para a gente? Muito obrigada, Adriano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a quarta-feira está muito parecida com o que foi a terça-feira ontem. O dia está de grande volatilidade.
Tá bem diferenciada mesmo essa semana. Isso acontece no mercado da soja, acontece no dólar, acontece no índice Bovespa também, como você bem colocou por aí. Começou o dia em queda e depois inverteu o sinal e agora opera em alta. Eu vou começar destacando a soja, Adriano, que vem pressionada aí ao longo dessa semana, bem pressionada lá na Bolsa de Chicago, especialmente depois da divulgação do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostrando uma melhora nas lavouras norte-americanas. As precipitações aí dos últimos dias favorecem a oleaginosa lá nos Estados Unidos e os indícios de novas precipitações, mais chuva aí pela frente, acabam pressionando mais uma vez a soja em Chicago. A soja começou o dia em alta, agora em queda, aliás, e agora ela está operando com uma leve alta. O vencimento para o mês de setembro, Adriano, está no patamar de $8,46 por bushel, uma variação levemente positiva, como eu falei. Vencimento para o mês de novembro, $8,59 por bushel. Janeiro, $8,73 por bushel. E março, $8,86 por bushel. Ainda assim, abaixo daquele patamar que a gente está acostumado a ver a soja lá na CBOT. E eu conversei por telefone agora há pouco com a Adriana Cordeiro, ela que é do Grupo Laboro, uma das corretoras associadas aqui à Bolsa Brasileira de Mercadorias, ela fica lá no Paraná, e ela falou que o mercado está esperando alguma novidade, e novidade concreta, claro, que venha aí dos Estados Unidos ou da China, né, em torno das negociações que acontecem com as duas maiores economias do mundo, que travam uma guerra comercial desde março do ano passado, e que o mercado não espera mais somente uma declaração do presidente Donald Trump dizendo que fez uma ligação para o Xi Jinping, o presidente da China, dizendo que as tratativas vão bem, que eles precisam realmente de alguma resposta mais concreta nesse momento para dar um novo ânimo para o mercado da soja. Mas enquanto isso, a soja aqui nos portos brasileiros, claro, com o dólar nas alturas, ela está bastante favorecida, inclusive essa semana aí chegou na casa de R$90 a saca em alguns portos brasileiros, favorecida, portanto, por esse câmbio aí mais alto e por essa questão da soja lá na Bolsa de Chicago. Então esse é o cenário. A soja começou o dia em queda hoje, assim como estava ontem, mas agora opera já com uma leve alta. Da soja eu vou passar então para o dólar. O dólar essa semana está batendo valores astronômicos aí. Ontem, no jargão do mercado, ele flertou a casa dos R$4,20, chegou em R$4,19 e graças a uma atuação forte aí por parte do Banco Central, ele perdeu um pouco desse patamar tão alto, mas ainda assim fechou o dia em R$4,14 mais 80, quase R$4,15. Agora, nesse momento, a moeda norte-americana que estava rondando a estabilidade durante a manhã de hoje, com uma leve queda, agora está ainda nesse cenário, uma leve queda de 0,04%, que deixa a moeda norte-americana nesse patamar de R$4,15 mais 57, patamar ainda bastante alto para o dólar, o maior do ano, né, que já foi atingido ontem. A atuação do Banco Central foi na operação de venda de dólar à vista, em uma operação extraordinária e sem estar conjugada com outros instrumentos na esteira de crescente demanda do mercado, por uma atuação justamente mais intensa aí por parte da entidade monetária, da instituição monetária. Então, ontem mesmo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele estava explicando que essa valorização do dólar ela é normal e que a instituição financeira não ia intervir, mas no fim das contas precisou intervir e acabou acalmando um pouco os ânimos no mercado. Enquanto isso, o índice Bovespa, como você bem colocou, começou o dia em queda hoje, está bastante pressionado essa semana, chegou a cair mais de 2% na segunda-feira, abriu o dia de hoje em queda e agora está com uma alta de quase 0,5%, 0,48% de valorização para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que opera aos 97.742 pontos. Ontem, na mínima do dia, ele chegou a ficar em 95 mil pontos, e uns quebrados, o patamar bem baixo, bem abaixo daquilo que a gente vem acompanhando aí ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, e hoje consegue inverter um pouquinho desse sinal. O Bovespa então virou para alta depois de começar o dia em queda e é puxado principalmente pelos papéis do Itaú e também da Petrobras. Juntos, esses papéis dessas duas companhias correspondem a mais de 20% na carteira teórica do índice Bovespa. Então esse é o cenário hoje. Vamos ver como é que vai terminar esse dia, porque como eu disse, né, já aconteceu de tudo. Mais tarde eu trago novas atualizações aí para a Agricultura BR, terceira edição, e logo depois também para o Mais Pecuária. Adriana, é com você. Espero que você traga boas notícias para o mercado nessas duas próximas participações suas. Obrigado, viu? Uma ótima tarde para você.
Bom, hora de intervalo comercial por aqui, mas eu logo depois do intervalo trago para você notícias do milho. E dou também a oportunidade de você interagir com a gente. O telefone está aí na sua tela, o WhatsApp para você mandar a sua participação é o 996562266. Você pode também nos acompanhar pelo nosso aplicativo SBA Play e também estamos ao vivo pelas nossas mídias digitais, tá? Tanto pela página do Facebook, bem como lá no nosso Instagram, @SBA1. Participe, eu volto já. Já estou de volta e a safra de grãos no Rio Grande do Sul deve ser histórica. É o que dizem dados divulgados pela Emater durante a 42ª edição da Expo Inter. Mas eu vou te levar ao vivo agora até a Expo Inter. Vamos bater um papo com a Annelise Nicolodi, que vai trazer os detalhes desta informação. Muito boa tarde, Annelise. Seja muito bem-vinda aqui ao Agricultura BR. Que história é essa? Vamos ter a possibilidade aí de uma safra de grãos recorde no Rio Grande do Sul, é isso? Boa tarde, Falheiros. É isso mesmo, safra recorde nesse ano no Rio Grande do Sul, pelo menos é o que projeta a Emater. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Falamos mais uma vez ao vivo aqui da Expo Inter, né, para trazer esses dados. Então, hoje aqui na casa da Emater, porque foi a Emater que acabou de divulgar esses dados aqui durante a feira. O Rio Grande do Sul que deve ter um crescimento de 5,8% em relação ao período anterior. Quem a gente vai conversar com a gente é o Alencar, ele que é diretor técnico da Emater. Alencar, o que está projetando essa safra recorde aqui no Rio Grande do Sul? Boa tarde para você. Boa tarde. Primeiro dizer que notícia boa é sempre bom a gente falar, certo? Nós temos então uma metodologia de estimativa de safras já há 12 anos. Nós temos a mesma metodologia e temos tido um índice de acerto bastante interessante. E esse ano nós temos então esse crescimento de área em 1,9%, quer dizer, e um rendimento total com um acréscimo de 5,76% do total. Quer dizer, nesse conjunto de culturas nós temos o arroz que vai ter uma diminuição, quer dizer que nós vivemos ao longo do tempo tendo uma dificuldade em relação à questão econômica no arroz, e as outras questões, as nossas duas principais culturas, que é a soja e o milho, tem incrementos, a soja maior, 1,93%, e o milho 1%. Quer dizer, o que nos anima também nos causa um pouco de preocupação, que é a questão desse avanço que nós temos na soja, quer dizer, uma área de praticamente 6 milhões de hectares. Então isso, ao nosso modo, dentro de um sistema de produção, nós temos que ir adequando as questões, para que nós evite problemas de perda de tecnologia, de ter alguma dificuldade climática ou de preço. Então tem todas essas condições que a gente sempre alerta os produtores de nós tentar buscar distribuir os ovos em diversas cestas para que depois nós não possamos ter algumas dificuldades. Então é nesse sentido que a gente se sente muito feliz em poder divulgar esses números, que é baseado em cima de um histórico de 10 anos, mais o avanço tecnológico baseado no resultado do ano passado. Então, para nós é extremamente prazeroso estar fazendo a divulgação desses números em cima dos dados que são buscados lá no campo com os produtores, ver qual é que é a percepção que eles têm nesse momento. Quer dizer, as coisas podem mudar, inclusive, mas nesse momento é esse o cenário que se tem com os produtores. Alencar, cabe salientar que o crescimento maior vem puxado pelo rendimento, né, pela produtividade. Isso mostra que o produtor está cada vez mais tecnificado, buscando novas tecnologias para aplicar na lavoura? Sem dúvida, eu acredito que a tecnologia é o principal indutor disso. Mas nós temos o fator da capitalização do produtor, que ele é fundamental, e a adoção das tecnologias. Quer dizer, você tem que comprar uma tecnologia e adotar ela da forma mais adequada. Quer dizer, o manejo da tecnologia, ele é fundamental para o sucesso. A tecnologia por si só, ela te disponibiliza como ferramenta. Agora, como você usa é o sucesso. Então, nós temos visualizado e visto que um tripé que nós trabalhamos muito forte, que é a questão da gestão, do planejamento e do profissionalismo, são as ferramentas que têm levado a isso, e a tecnologia é o que puxa tudo isso para desenvolver todo esse sistema fantástico que tem na área agrícola, e a Expo Inter tem sido um momento excepcional para se divulgar e apresentar isso para a sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil como um todo.
Com certeza. Muito obrigada pelas suas informações. E como o Alencar falou, tudo isso foi puxado muito mais pela soja. Por isso, eu vou conversar agora com o diretor-geral da Embrapa, Oswaldo Vasconcelos Vieira. A nossa soja está mostrando que tem um potencial enorme, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, prazer conversar com vocês. Cada vez mais a soja é o carro forte do complexo, né, de exportações do Brasil. Temos um mercado abundante, não só na Ásia, mas nos diferentes, na própria comunidade europeia. A questão da alimentação animal, a soja é forte, né, no uso para rações. Então, a gente está muito impressionado com esses avanços, né? Em média, são 35 quilos que a soja avança em produtividade por ano no histórico. Se a gente for olhar aí nos últimos 40 anos, nós saímos em produtividades em torno de 1.000 quilos para mais de 3.000 hoje. Então, são 75 vezes maior o incremento de produtividade em uma área que cresceu em torno de 30% a 35%. Então, a tecnologia é o que tem feito a diferença, é isso que incrementa a produtividade. A Embrapa é a prova disso, que a pesquisa tem trazido cada vez novas cultivares, adaptadas a diferentes solos, resistentes a algumas pragas? Se a gente for olhar, assim, acho que um grande mérito da Embrapa em questão de soja são dois fatores. Um foi a tropicalização da soja, né? A soja ela é uma cultura que é de ambientes mais frios e a gente conseguiu fazer essa adaptação e tropicalizamos a soja, que é o desafio que a gente está tendo agora para o trigo também. Então, para a soja a gente está vendo que isso foi um incremento que a Embrapa ajudou. E a outra questão foi a questão do nitrogênio, né? A inoculação e isso favoreceu muito as produtividades de soja. Então, essas duas questões que estão somados na produtividade, né? Cultivares adaptadas. A gente hoje de manhã conseguiu mostrar nessa conversa que nós tivemos que a gente, de 90 para frente, que foi quando realmente os resultados de pesquisa começaram a se demonstrar que houve esses incrementos de produtividade. Então, é aliado tecnologia, gestão por parte do produtor e todas as questões hoje de manejo, e a gente vê a questão da produção de soja num sistema produtivo, né? Não só soja, mas que ela seja incrementada também com a pecuária, integração lavoura-pecuária, com a questão também de manejo de solo, de manejo integrado de pragas, de doenças, de plantas daninhas. É isso que vai fazer que o produtor cada vez aumente suas produtividades. Com certeza, a gente fica na torcida, trazendo então esses dados aqui, Falheiros, direto da Expo Inter, recorde de produção da nossa soja aqui no Rio Grande do Sul. E a gente espera que a gente possa trazer muitos outros dados ainda durante a Expo Inter. Eu volto contigo. Esperamos assim também. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde para você. Bom, e se a guerra comercial entre China e Estados Unidos tem forte influência nos preços da soja, o mesmo não ocorre com o milho. O recorde de produção no Brasil, a estimativa de até 100 milhões de toneladas esse ano, contribui para pressionar as cotações, mas os preços devem subir mais adiante. Os preços do milho devem reagir com o aumento das exportações, como diz Glauco Monte, diretor de commodities da FC Stone. O Glauco conversou com Walter Puga Júnior lá em São Paulo e lembrou que há quem aponte que exportações brasileiras de milho devem chegar até 40 milhões de toneladas este ano. Acompanhe. Essa guerra comercial para o mercado de milho teve pouca influência? Olha, a guerra comercial para o mercado especificamente de milho teve pouca influência, né, comparado com outros produtos, como a soja, por exemplo, né? A China ela não é um grande comprador mundial, ela na verdade ela produz muito milho, ela consome muito milho, mas ela não é um grande participante do mercado internacional de milho como comprador e vendedor, né? Então os impactos foram diminuídos para essa commodity. O que está, neste momento, provocando uma queda nas cotações do milho, tanto em Chicago, já interferindo no Brasil? Eu diria o seguinte, a gente não tem uma safra excelente nos Estados Unidos, né? E agora, o fato é que nos últimos 2 meses, principalmente as expectativas e as projeções com relação ao Departamento de Agricultura americano foram mais positivas do que o mercado esperava, né? Então, assim, o mercado já tinha trabalhado com preços mais altos, aguardando uma quebra de safra um pouco maior, né? Quando vieram as expectativas que foram mais positivas, acabou se descontando desse preço, teve dias que caíram mais de 5%, então o preço internacional acabou caindo. Paralelamente, aqui no Brasil, nós também melhoramos nossas perspectivas com relação à produção, principalmente da safrinha, né? O Brasil deve atingir esse ano uma marca histórica de mais de 100 milhões de toneladas de milho produzido no país. Então, eu acho que esses dois fatores acabaram arrefecendo um pouco os preços aqui no mercado interno. A perspectiva é continuar essa baixa ou já estaríamos aí num patamar razoável para a negociação com o milho?
Olha, um fato bastante importante que a gente precisa colocar é que muito possivelmente a gente bata recorde de exportação de milho esse ano, né? Então a gente está num período agora de realmente pressão por conta das safras, como eu comentei, mas a demanda pelo milho brasileiro ela se mantém positiva, né? Seja para exportação, muito possivelmente, como eu comentei, a gente exporte mais de 35 milhões, tem gente falando 40 milhões de toneladas de milho, mas também o mercado de carnes do Brasil ele está aquecido, né? Olha os resultados que a gente teve das exportações, das próprias empresas, né? Então isso deve deixar o mercado interno também mais aquecido. Eu acho que isso deve segurar essas quedas internacionais e a gente tem o dólar, né? Como a gente tem uma turbulência muito grande do dólar, que deve manter os preços do milho, né? Assim, daqui para frente um pouco melhores do que a gente tem visto nos últimos dias. O relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apresentado no último dia 12 de agosto, soou como uma bomba para o mercado do milho nos Estados Unidos, porque estimou área maior e estimou uma produção ainda maior, o que elevou estoques e aí jogou o preço do milho lá embaixo, agora muito longe do piso de $4 o bushel. Nós vamos ver agora um resumo da oferta e demanda para o milho norte-americano, que é o maior produtor e o maior exportador do mundo. Nós temos aqui produção norte-americana elevada em 353 milhões e 90 mil toneladas. Uma exportação que deve atingir 52 milhões e 70 mil toneladas de milho. Os estoques finais dos Estados Unidos na campanha 2019-2020 devem encerrar em 55 milhões e 400 mil toneladas, enquanto o consumo interno deve ficar em 306 milhões 850 mil toneladas. São os números que trazemos aqui em destaque para a produção, oferta e demanda de milho lá nos Estados Unidos. Você vai ver agora, numa matéria especial produzida pela Emater Minas Gerais em parceria aqui com o Canal do Boi, como o cultivo de café aliado a outras culturas tem trazido um resultado muito bacana lá em Minas Gerais. Eu me chamo Alisson Batista Borges e eu sou produtor rural. Eu mexo com um pouquinho de cada coisa: café, milho, um pouquinho de feijão. Meu nome é Guilherme, sou produtor. Eu nasci aqui em São Gonçalo e eu produzo café e só o café não aguenta, então surgiu o feijão para entregar no Penai e milho para o gasto. A demanda por grãos vai ser cada vez maior. A população cresce a cada dia. A população hoje é preocupada com a saúde, quer consumir grãos cada vez melhores, cada vez mais seguros. É um mercado que tem muito a crescer. A gente precisa um pouco de diversificação nesses cultivos. Meu nome é Joaquim, eu sou técnico agrícola. Eu trabalho nessa propriedade já fazem 11 anos e essa agricultura veio só crescendo durante esse período. Então, essa propriedade aqui, ela veio de uma área em torno de 500 hectares, quando eu cheguei aqui. Só fazia uma safra de verão, que era só milho na época, né? Hoje, nesse plantio dessa safra, nós já estamos com 1.700 hectares, com 2 safras. Então, a gente está rodando anualmente 3.400 hectares, entre soja, milho, trigo, aveia e feijão. Antigamente no sul de Minas não se ouvia falar em trigo. Hoje o trigo está aqui presente nos cultivos de inverno. A gente não ouvia falar em soja, a soja cresce quase que no estado todo.
Uma comparação que a gente deve fazer, no caso de grãos, é o tipo de cultivo, tá? Você vai fazer um cultivo tradicional com revolvimento de solo, aração e gradagem, ou você vai fazer um cultivo de plantio direto. No caso convencional, com revolvimento de solo, você corre o risco que, no caso de uma chuva forte, ter erosão, ter perda de solo, ter assoreamento de cursos d'água, ter desperdício de água, pois a água não vai infiltrar nesse solo, ela vai escorrer. Plantio direto seria uma opção bem mais racional, porque permite que a chuva infiltre no solo, enriquece o solo em matéria orgânica, baixa a temperatura do solo, é um cultivo hoje muito mais racional. E ele é acessível tanto à agricultura familiar como à agricultura empresarial. O plantio direto é uma ótima opção que a gente tem. Antes era mais complicado, você tinha que mexer no solo todo ano, né? Tinha que ficar arando com arado. O plantio direto é bom que, assim, você consegue reter umidade, incorporar matéria orgânica, você melhora bastante o solo, a qualidade do solo. O sistema de plantio direto tem como base e como princípio fundamental a rotação de culturas, alternando leguminosas com gramíneas, enfim, tira milho, planta feijão, tira soja, planta trigo. Esses cultivos em rotação são benéficos para as plantas porque diminuem a incidência de pragas e doenças. O importante é você ter a palhada, né, para fazer esse plantio na palha. É o que a gente chama de cultivo mínimo, revolver o menos possível o solo, manter a sua estrutura, manter a matéria orgânica, manter a aeração desse solo e, consequentemente, você vai ter maior produtividade e menor risco de perda de solo. O milho é uma cultura de ciclo ligeiramente curto, né? Você colhe o milho com 5 meses. Existem materiais precoces e materiais tardios e materiais até super precoces. Sempre lembrando que o produtor deve buscar assistência técnica para optar pelo material genético que mais convém ao seu tipo de solo e ao uso que você vai fazer do seu milho. É uma planta que demanda água e então por isso a gente cultiva mais no cultivo de verão aqui no estado de Minas Gerais. Para cultivos de safrinha, a gente recomenda em regiões que chove menos o cultivo do sorgo, que é um grão que também serve para silagem, serve para alimentação animal e é uma planta extremamente resistente à falta de água, déficit hídrico. A agricultura brasileira tem crescido, tem batido recorde de produtividade. Na cultura da soja, eu acho que o Brasil deve ser o melhor país do mundo em termos de produtividade. A gente usa a soja para produção de óleo, de lecitina, enfim, os mais diversos usos. É uma cultura que a gente tem a falsa ideia que é só cultivada também por agricultores empresariais, mas muito agricultor familiar cultiva a soja. O fundamental do produtor hoje é a análise solo, é o básico. Porque através da análise solo você sabe o que o seu solo está precisando, o que você vai ter que colocar nele. Você tem que corrigir o seu solo com calcário, se necessário gesso. O gesso é um excelente insumo, além de fornecer enxofre, ele corrige alumínio tóxico em camadas mais profundas, né? Então, fundamental a análise de solo para você dosar a quantidade de calcário, a quantidade de gesso, se for o caso, e os nutrientes da adubação de plantio e cobertura. O processo que a gente faz é um processo de produção anual. A gente começa desde uma análise de solo, que a gente faz uma coleta, manda para o laboratório, esse laboratório analisa, a gente faz todo o processo de interpretação de solo, né, da análise de solo, vê o que está disponível, o que não está disponível nesse solo. Daí a gente partimos para qual cultura aquela área vai ser estabelecida, se vai ser milho ou se vai ser soja, ou na safra de inverno se vai ser trigo ou se vai ser aveia. Quando a gente começou,
não era, não tinha muito esse negócio na cabeça. Era plantar e coisa, mas depois que você vai vendo, o negócio vai mudando. E você economiza. Se você faz a análise, você economiza no adubo. Às vezes é um adubo que você vai jogar, não é aquele, é outro. Não é só pro feijão, o café é muito importante. Então, qualquer cultivo de grãos, primeiro a análise de solo. Segundo passo, uma boa semente. Se você é um agricultor familiar, vai fazer um cultivo agroecológico, a preferência é uma semente de milho, por exemplo, de variedade, que você vai guardar no paiol e poder cultivá-lo no ano seguinte, usar a sua própria semente. Nós temos tecnologia para todo porte de produtor. Então, o importante é você fazer o seu plano de negócios. Aonde você quer chegar, qual o seu mercado, qual o seu nível tecnológico. O feijão é a base da alimentação mineira, né? E é uma planta de ciclo muito curto e adaptável à produção em qualquer município mineiro. Planta-se feijão. Então, a cultura é de suma importância para o Estado. Talvez, junto com o arroz, o principal componente da nossa cesta básica. E é uma cultura que depende muito de uma boa semente. É uma planta que permite ser cultivada em consórcio com outras culturas. A agricultura familiar usa muito isso, consorciar feijão com café, feijão com citros plantado na entrelinhas. E por ser uma leguminosa, o feijão fixa nitrogênio atmosférico no solo. Então, o uso dele em consórcio com plantas perenes é benéfico para a planta perene. Bom, eu vou para mais um rápido intervalo comercial. No próximo bloco nós vamos falar sobre defensivos agrícolas. Sara Kirchhoff vai apresentar para a gente uma entrevista que ela fez sobre o assunto com o diretor da Andef. Eu volto já. Já estou de volta. Quantas vezes você já ouviu dizer que o Brasil é o maior consumidor de defensivos agrícolas do mundo? E quantas vezes você já ouviu dizer também que a gente usa aí uma série de produtos que foram banidos na Europa, por exemplo? Mas será que isso tudo é verdade? Pois foi sobre este assunto que a Sara Kirchhoff conversou lá em São Paulo com o diretor executivo da Andef, a Associação Nacional de Defesa Vegetal. Vamos ver o que ele diz nessa entrevista. Acompanhe. Mário von Zuben, primeiramente, seja bem-vindo ao canal do Boi. Um prazer te receber aqui. Prazer é meu, Sara. Agradeço o convite. Mário, eu começo indo direto ao ponto, né? Muita gente fala sobre isso, nunca se falou tanto sobre isso, inclusive. Afinal, o Brasil é ou não é o maior consumidor de defensivos agrícolas? E por que se fala tanto sobre isso, colocando o Brasil no primeiro lugar do ranking? Essa é uma ótima pergunta, Sara, porque é muito importante nós colocarmos em perspectiva as características da agricultura brasileira. Uma agricultura que é caracterizada por ser desenvolvida em clima tropical, ela sofre uma pressão muito maior de desafiadora, pragas. Né? Super desafiadora, uma pressão forte de pragas, se comparado a países de clima temperado, como Estados Unidos, países europeus. Então, nesse sentido, a demanda pela utilização de produtos, sejam eles defensivos químicos, biológicos ou outros tipos de defesa da lavoura, requer extremo cuidado. Então, quando a gente compara o tamanho dos mercados com um número bruto de volume de utilização, Brasil e Estados Unidos, por serem as maiores agriculturas mundiais, são os maiores mercados para defensivos. Entretanto, o que vale, esse número representa muito pouco, não só um número absoluto, o que vale é o número, quando nós calculamos a utilização de defensivo por área cultivada. Uhum. E aí a gente vai ver que a história é bem diferente e o Brasil tem uma posição extremamente positiva. Qual que é a posição do Brasil? O Brasil passa para a 7ª posição
deixando para trás países como Coreia, Japão, França, Alemanha, Inglaterra. Né? Então, essa é a medida que dá uma referência melhor. Existe ainda, esses dados que eu estou mencionando são dados gerados pela Unesp de Botucatu, e existe um número ainda mais representativo, que é quando a gente considera o quanto se extrai de produção da área onde se aplicou os defensivos, né? Seja grãos, seja fibras, enfim. E aí, nesse caso, o Brasil vai para a 13ª posição. Aí deixando para trás países concorrentes nossos, como Estados Unidos, Argentina, Canadá, Austrália, né? Então, isso só prova que o uso dos defensivos químicos no Brasil é extremamente eficiente quando comparado a outros países de agricultura relevante. Mário, também tem outra questão que muitas pessoas abordam, né? Que a gente usa aqui no Brasil defensivos que estão numa lista de produtos proibidos na Europa, por exemplo. Qual que é a verdade sobre isso? Na prática, se distorce muito essa informação, porque o registro de produtos, é importante lembrar que o registro de um produto em um determinado país e não em outro, o que leva a isso? Primeiro ponto que tem que ser avaliado são as características da agricultura daquele país. Ninguém vai registrar nada simplesmente por registrar. Quer dizer, primeiro se define, olha, quais são as culturas importantes para aquele país, quais são as características de clima e de pragas, por exemplo, né? E aí se busca alternativas e produtos que vão ser úteis para o controle daquelas pragas naquelas condições do país. Ou seja, cada país toma a sua decisão de forma independente, né? Por isso mesmo eles têm sistemas regulatórios que atuam de forma autônoma e independente, né? Então, o que a gente vê hoje aqui no Brasil, infelizmente, é muita distorção de informações, alegando que o Brasil usa produtos banidos na União Europeia. Nós fizemos um levantamento, existe inclusive um atlas que é bastante divulgado, onde existe uma lista, suposta lista de 150 produtos banidos que o Brasil vem utilizando. E rapidamente, um exercício que foi feito, a gente vê que grande parte desses produtos, dos 150, 40 são produtos que não têm uso agrícola, outros 40 e tantos são produtos que não têm mais registro no país. Alguns produtos, uma lista de 9 produtos... Ou seja, uma lista que até poderia ser atualizada. Poderia ser atualizada. 9 produtos que têm uso para algumas culturas aqui. Então, por exemplo, cultura da cana-de-açúcar, só para pegar um exemplo. Tem alguns produtos que são usados no Brasil, obviamente não existe cana-de-açúcar na Europa. Então, não tem por que esse produto estar registrado lá, né? Assim como também acontece o contrário, né? O Brasil tem uma lista de produtos que não utiliza, que são proibidos aqui e que são utilizados lá fora. Exatamente. E isso é muito importante nessa análise, porque a gente levantou 2 casos específicos. O primeiro deles é o caso das oliveiras em Portugal. Uma cultura que para Portugal é bastante relevante, que no Brasil, embora já haja investimento sendo feito, ainda é uma cultura que não tem grande relevância econômica. Então a gente compara, existem hoje 26 defensivos aprovados para uso na cultura das oliveiras em Portugal e apenas 3 no Brasil. Quer dizer, tem uma diferença aí. E significa alguma coisa? Não significa nada, significa que existe a necessidade lá e aqui não foi identificada essa necessidade. Um caso ainda mais emblemático é o caso do trigo na Alemanha. Hoje existem mais de 30 produtos autorizados e utilizados comercialmente para a cultura do trigo na Alemanha que não tem sequer um único registro aqui no Brasil. Aí fica a pergunta, bom, mas então isso significa que as autoridades alemãs são relapsas, que elas não cuidam da saúde da população? Não tem nada disso. Na prática, isso só espelha a necessidade de controle de pragas para a cultura do trigo na Alemanha, coisa que não existe aqui no Brasil nesse caso, né? Mário, eu acho que acabou gerando bastante discussão em torno desse tema aqui no Brasil nos últimos tempos, foi principalmente a aprovação, né, a dedicação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em aprovar aquele projeto de lei que justamente trata da celeridade da aprovação de novos defensivos no Brasil. Por que é tão importante que a gente tenha essa celeridade? As pessoas muitas vezes não sabem, mas é justamente aí que o Brasil acaba perdendo por alguns países, né? A demora é tão grande, o dinheiro investido é tão grande, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Excelente. Antes de mais nada, eu acho que é louvável o esforço que os órgãos reguladores brasileiros, então nós estamos falando aqui de 3 órgãos, além do Ministério da Agricultura, temos também o IBAMA e a Anvisa, né?
eles têm feito um esforço para tentar dar maior agilidade no processo, melhorando seus procedimentos de análise, né? E, infelizmente, isso tem sido criticado, que realmente não faz muito sentido. As aprovações que têm sido publicadas, elas são, na sua grande maioria, com raríssimas exceções, aprovações hoje de produtos genéricos, que têm valor, porque eles ajudam a equilibrar preços no mercado. Entretanto, na visão da Andef, que representa as empresas de pesquisa e desenvolvimento que investem em inovação, nós temos uma preocupação porque as novas moléculas estão ficando para trás. Só para dar uma ideia, hoje existem 28 novas moléculas aguardando a avaliação e tomada de decisão pelos órgãos reguladores no Brasil. Quando a gente compara com outros países, se eu pegar Estados Unidos e Canadá, 19 dessas moléculas já foram aprovadas, a Austrália já aprovou mais ou menos a mesma quantia, e por aí vai. A própria União Europeia já aprovou 16 dessas novas moléculas. E aí, às vezes, quando esse produto chega lá no balcão, ele já está até defasado aqui no Brasil. Eventualmente, esse pode ser um dos problemas. E o problema maior é o problema da falta de competitividade do agricultor brasileiro. Quer dizer, se isso segue levando tanto tempo, tem levado hoje 8 anos em média aqui no Brasil para aprovação de um novo produto, comparado a 2 anos e meio em outros países. Perfeito. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco e volte sempre. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer. Da mesma forma, nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. Bom, a gente vai para mais uma paradinha. Lembrando a você que você pode interagir com a gente, tá? Tá na sua tela aí o 996562266. É o WhatsApp para você mandar a sua mensagem aqui em tempo real com a produção do Agricultura BR. E também lembro você que você pode acompanhar a nossa programação pela nossa página no Facebook, né, Canal do Boi, e também pelo nosso portal sba1.com. E logo depois do intervalo, o agronegócio é setor em expansão. A gente traz todas as informações, é rapidinho a parada, fica por aí que eu já te explico. A produção nacional de trigo não supre a demanda interna do país, que está em torno de 11 milhões de toneladas. Dessa forma, o Brasil continua dependente de importações. Você vai ver nessa matéria agora como é importante, por que as culturas de inverno são tão importantes na sucessão agrícola. Aqui no Paraná, os cereais de inverno ocupam um importante espaço na sucessão agrícola. E o IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, tem uma unidade de demonstração. O responsável por essa unidade é Carlos Ride, engenheiro agrônomo melhorista de cereais de inverno. Carlos, o que o IAPAR está trazendo de novidades aqui para culturas de inverno? Bem, nessa unidade de demonstração que está implantada aqui na estação experimental do IAPAR, nós temos um novo trigo, né, que foi lançado no ano passado, que é o IPR Potiporã. Ele está aqui atrás da gente aqui, né? É um trigo de ampla adaptação, né, uma boa tolerância à acidez do solo. É um trigo de qualidade panificadora, então ele pode ser usado diretamente para o fabrico de pães franceses, pão de forma. É uma variedade que vamos dizer, tem uma boa tolerância ao acamamento, né? Boa resistência às principais doenças. Então é uma variedade que realmente vem a contribuir, né, com o nosso sistema de agricultura de inverno. E é uma variedade produtiva? Sim, excelente. Uma variedade assim, de alta produtividade, né, que isso deve trazer assim, esse fator importante para o produtor agrícola, né? Porque ele, vamos dizer, depende bastante da produtividade da variedade. O cultivo de cereais no inverno apresenta vantagens agronômicas quando se considera a sucessão das culturas na propriedade. A janela de plantio está cada vez mais estreita. Portanto, o cereal de inverno deve ter um ciclo médio ou curto. É um trigo de ciclo médio, né, em torno de 120 dias da emergência para a maturação. Então ele se encaixa bem dentro da janela, né, que é apropriada para os cultivos de inverno. Além do trigo, o IAPAR trabalha com diferentes cereais de inverno. Nosso programa chama então cereais de inverno. Nós trabalhamos também com o triticale, que é bem dizer, um híbrido entre o trigo e o centeio, né? Que é um cereal que foi criado pelo homem, né? E ele é um cereal bastante rústico, tem diversos usos, né, para esse cereal, como fabrico de bolachas, de pizzas. Ele serve também para, vamos dizer, misturas com trigos mais fortes para fazer a panificação.
serve para alimentação animal, rações para gados e suínos, né? Então é um cereal de múltiplos usos. E também temos o programa de melhoramento de aveia granífera no caso, né? Que serve então à indústria de aveia, processa essa aveia em diversos cereais matinais. Apesar do esforço da pesquisa em estimular e desenvolver novas variedades produtivas e adaptadas para o plantio de inverno, o milho safrinha vem ganhando espaço na região. O milho safrinha vem ocupando essa área aqui na região mais norte, na região mais quente do Paraná. Isso vem acontecendo porque o manejo da cultura do milho e os custos, vamos dizer, de condução da lavoura são mais baixos que o do trigo. E menores riscos também, né, com diversos efeitos ambientais. Bom, está sendo realizada aqui em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, até o próximo dia 1º de setembro, a edição no 2019 da MS Expo 2019. E um dos destaques desta feira é justamente o ciclo de palestras. Acompanhe os detalhes na reportagem da Kylie Rodrigues. Conhecer bem o mercado do agronegócio permite ter mais base para tomar decisões e identificar onde vale mais a pena investir esforços e recursos financeiros. A agropecuária representa 20% do PIB brasileiro. Mato Grosso do Sul é um dos celeiros, desde a bovinocultura de corte, assim como suinocultura, avicultura, grãos, entre várias outras cadeias produtivas. E nós estamos discutindo um pouquinho aqui hoje esse histórico de consolidação desse setor, do que representa na nossa economia, geração de empregos e do momento atual que nós estamos vivendo e os nossos desafios, né, as nossas grandes oportunidades também que temos pela frente, se superar esses desafios. E é essa discussão que nós estamos tendo na Acresul, na nossa exposição. A utilização de tecnologias foi destaque na palestra. É a seleção das ferramentas que fazem a diferença com custo-benefício. É a tecnologia responsável por quase 70% das transformações dos sistemas. E o mundo vai ter cada vez mais demanda por alimentos nas várias cadeias produtivas. 7 bilhões e meio de pessoas hoje, seremos 9 bilhões e meio em 2050, com mais renda, com mais riqueza e maior demanda por alimentos. E nós temos esse grande desafio no Brasil de aumentar cerca de 40% a nossa produção para poder atender essa demanda. Tecnologia, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes componentes desses desafios. E falando da sustentabilidade, algo importante também que o nosso produtor ele tem todo um respeito por isso. Com certeza, a gente tem no Brasil uma potência agrícola, mas uma potência ambiental. Nós temos preservado a nossa biodiversidade através de quase 70% do território ainda com os biomas originais. Nós temos preservado nossos mananciais e nós temos um sistema de produção com balanço de carbono extremamente eficiente. E isso faz a diferença. As instituições de pesquisa no Brasil, a Embrapa, universidades, o sistema de ciência, pesquisa e desenvolvimento alcançou isso e trouxe para o brasileiro tecnologias na produção tropical e que a gente, sem dúvida nenhuma, dá exemplo para o mundo todo. Nós temos um balanço extremamente positivo, não agredindo o meio ambiente, como se coloca muitas vezes em noticiários, em jornais, com interesses comerciais naturalmente. Esse jogo internacional ele é muito pesado, só que nós temos que ter essa convicção, trazer a ciência para o debate e debater de uma maneira madura, de uma maneira tranquila, de uma maneira que a gente mostre os nossos resultados e a nossa capacidade de produzir com preservação. Muito obrigada, secretário, pelas suas informações. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Bom, eu estou de volta e estou aqui só para me despedir, agradecer demais o carinho da sua companhia. Mais informações você tem acessando as nossas mídias digitais e também o nosso portal www.sba1.com. Essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã.